Olá, amigos do bem! Seja muito bem-vindo a mais uma Dica do Bem. O tema de hoje é: qual é o melhor horário para eu comer doces? Bem, primeiro nós temos que ter em mente o que? Ao longo do dia, a nossa glicemia, ou seja, o açúcar do nosso sangue que nutre e nos dá energia, vai variando. Tem momentos com mais açúcar e momentos com menos açúcar. Normalmente, nos momentos que estamos com índices de glicemia, de glicose no sangue mais baixo, temos o desejo então de consumir doces. E também temos o desejo por doces por momentos psicológicos ali onde a gente está acostumado a comer, como um conforto, como uma recompensa alimentar. Por exemplo, depois da sobremesa, né? A gente cresce desde pequeno ouvindo: coma tudo que você ganha um doce no final. E a gente cria então essa expectativa. Então, se comeu todo o alimento, você tem direito a um doce. Uma outra questão é também os doces cafeinados, né? Como no caso do chocolate ou doces que vai propriamente o café. Eles têm a cafeína e a cafeína cria uma dependência psíquica também, porque ela é um neuroestimulante. Então tem pessoas, por exemplo, que são chocolatras e têm uma dificuldade ali em ficar sem comer chocolate durante o dia. Eles têm que comer, às vezes, 2, 3, 4 vezes durante o dia para ter os índices, né, de cafeína e teobromina, que é um outro estimulante que tem no chocolate, supridos. Eu não vou falar aqui hoje de chocolates e desses doces, né, cafeinados. A gente vai ter vídeos aqui na sequência que vão estar esclarecendo melhor eles e qual o melhor horário para comer, se devem ser consumidos, como consumir eles da forma mais saudável possível. O objetivo de hoje são os doces comuns, os doces feitos à base de açúcar, porque geralmente eles têm uma concentração muito elevada de açúcar e gordura. Qual é, então, o melhor horário para a gente consumir esses doces? Bem, como nutricionista eu falaria nenhum, né? Mas existe sim, existem algumas técnicas, né, que a gente pode estar utilizando esses doces, né, para quem tem um desejo muito grande por eles, para minimizar os riscos à saúde. Bem, geralmente o pessoal fala, o melhor horário é pós-almoço. Sim e não, depende da refeição. Se você comer uma comida ali com bastante fibra, verduras, né, um prato cru ali antes da refeição, consumir um arroz integral e você diminuir um pouco a porção dos carboidratos ali durante a refeição, um pouco da quantidade calórica, né? Então você diminui, sei lá, 100 calorias da tua refeição e coloca um doce de 100 calorias. Então a glicemia, né, o valor calórico geral daquela refeição não vai ser alterado e você vai estar consumindo um doce com bastante fibra, o pico glicêmico não vai ser tão alto, então seria uma boa estratégia para você comer o doce pós a refeição. Um outro momento interessante seria no café da manhã. Mas se você consumiu frutas, então você comeu, vamos supor, uma banana, um caqui, né, umas 2 frutas ali e quer comer então um doce ali depois do café da manhã, seria um bom momento, porque aquela fibra vai ajudar a manter a glicemia. Nos horários de intervalo entre as refeições, tem que tomar cuidado, porque o pico glicêmico é muito rápido, você está de estômago vazio e vai subir e cair rapidamente, né? Então às vezes não é tão interessante, porque também vai acumular o excesso de energia ali em forma de gordura. Um outro momento interessante é após a atividade física, porque durante a atividade física o nosso corpo começou a liberar hormônios catabólicos, né? Então eles vão quebrar as reservas de energia, de proteína, de glicose que a gente tem, os glicogênios, né, no nosso músculo, para virar energia para a gente poder fazer a atividade. E logo após essa atividade física, para começar a fazer o processo de reparo, é muito interessante a gente consumir um carboidrato, né? E poderia ser um doce, porque daí você vai estar falando para o teu corpo, acabou a fase catabólica e agora começou a fase anabólica, a fase de restauração e reconstrução. Então você poderia estar consumindo esse doce após a atividade física, né? Sem exageros, mas aí o teu corpo já começaria então a fase de reparo. Isso ajuda até você ganhar mais massa muscular, né? E metabolizar, inclusive até reservas de gordura ali pós-treino, porque daí o corpo vai começar a se refazer. Seria muito interessante também, então.
O horário que eu menos indico para doce seria o horário da noite, né? O horário noturno, a partir de 2 horas mais ou menos depois que escurece, o nosso corpo entra em fase anabólica, né? A gente entra em fase de repouso e de restauração e reconstrução para o dia seguinte. Por mais que a gente continue fazendo nossas atividades, estudando, trabalhando, enfim, nós já estamos num processo de anabolismo. Então, quando a gente pega e consome doces ou glicose ou alimentos de caloria vazia nesse período, né, a gente vai ter um aumento, assim, uma propensão maior a acumular gordura na região abdominal, né, as famosas gordurinhas localizadas. Então, consumir doce nesses períodos, mesmo que seja com fruta, né, mesmo que seja com fibra, não é tão interessante, porque vai sim aumentar o risco de acúmulo no nosso corpo. Bem, essas são algumas opções, né, que você pode estar introduzindo o doce no melhor horário do teu dia, sem trazer muitos prejuízos à glicemia e à saúde geral do teu corpo. Essa é a dica do bem de hoje. Se você gostou e é um amigo do bem, lembre-se de curtir e compartilhar essa dica, porque se ela foi importante para você, pode também ajudar as pessoas que você ama, os teus amigos e os teus queridos. Então lembre-se de compartilhar esse vídeo nos teus grupos das redes sociais, lembre-se de às vezes marcar alguém que você acha interessante que ouça também esse conteúdo, para que a pessoa também receba essas informações. E a dica do bem de amanhã é como resolver o problema da gula por chocolates. Eu sei que essa dica vai ser muito importante para muitas pessoas. Então, se você tem essa dificuldade aí, assista amanhã que a gente vai trazer algumas dicas aí para tentar te ajudar no processo ali do controle ali no consumo de chocolate que tem atrapalhado o regime de muitas pessoas. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.